Bom dia, meus irmãos e minhas irmãs, que Deus abençoe vocês em nome de Jesus. Hoje é mais um dia abençoado, onde eu quero trazer uma palavra para a vida de vocês, para abençoar a vida de vocês no nome de Jesus. Só que eu e a Ayrton decidimos fazer a gravação no ambiente mais externo da propriedade, para que vocês possam matar um pouco de saudade da nossa propriedade, tá bom? Que espero que Deus abençoe a vida de vocês, sustente e edifique o nosso coração junto. Eu também tenho orado muito a Deus e pedido para Deus me dar uma palavra que possa alimentar o coração de vocês, a alma de vocês. Não tenho intenção de ficar ensinando a respeito dos nossos tempos, do que a gente está vivendo, mas a intenção é buscar na palavra o ensinamento do Senhor para confortar o nosso coração nesse tempo de luta e de sofrimento que nós estamos passando. Tá bom? Eu vou fazer a leitura da palavra de Deus, então. E o texto é Isaías 35. Esse texto falou muito ao meu coração essa semana. É um texto que me conduziu durante a semana toda em meditação. Ele é profundo, cheio de riqueza. Eu sei que eu não vou conseguir passar toda a riqueza desse texto, mas o que Deus me permitir falar para abençoar o coração de vocês, eu quero nesse momento passar para vocês. Isaías 35, o capítulo todo, são 10 versículos. Diz assim o texto: O deserto se alegrará, e crescerão flores nas terras secas. Cheio de flores, o deserto cantará de alegria. Deus o tornará tão belo como os montes do Líbano, tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. Todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. Fortaleçam as mãos cansadas, deem firmeza aos joelhos fracos. Digam aos desanimados: não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar, ele vem para castigar os nossos inimigos. Então os cegos verão e os surdos ouvirão. Os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria. Pois fontes brotarão no deserto, e rios correrão pelas terras secas. A areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto viverão brejos, onde crescerão taboas e juncos. Haverá ali uma estrada que será chamada o caminho da santidade. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens que passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão, e não haverá tristeza e nem choro. Meus irmãos, esse texto que eu li é um texto que o profeta Isaías escreve para o povo de Israel, porque o povo de Israel precisava de um momento de correção, porque eles haviam desviado diante de Deus, andado longe dos caminhos do Senhor, e agora o Senhor manda o profeta Isaías anunciar que eles iam passar por um momento de deserto, um momento de luta, de sofrimento, de dificuldade na vida deles, onde eles teriam que ir para a Babilônia, e lá na Babilônia, no exílio, passar um tempo distante da sua terra, sendo transformado o coração. É nesse tom que eu quero falar com vocês a respeito do deserto esta manhã. O deserto é um símbolo de sofrimento, de angústia, de dor. No deserto as pessoas ficam isoladas. O deserto é um local quente que faz com que as pessoas sofram, a pessoa que se encontra no deserto. O deserto é um local de escassez, onde as pessoas têm falta de muitas coisas. O isolamento do deserto. O deserto é um local onde tem muitos perigos,
onde traz medo. O deserto é um local onde é um símbolo de sofrimento e de dor, de dificuldade. Eu penso que essa pandemia que estamos passando é também um momento de deserto na nossa vida. Porque nós temos visto muitas pessoas passarem por sofrimentos terríveis. Essa semana, por exemplo, assistindo uma reportagem, eu pude ver em Manaus pessoas mortas na sala onde as pessoas estavam sendo também tratadas, numa mesma sala. Imagine o sofrimento dessas pessoas. Eu tenho andado no mercado, em alguns lugares, e a gente vê no rosto das pessoas o medo, a gente vê que as pessoas estão assustadas, e estão inseguras também. Uma característica muito de uma pessoa no deserto. No deserto é um local de escassez, falta água, falta sombra, falta local de proteção. E a gente vê que nessa pandemia também as pessoas estão correndo atrás do álcool gel. É uma luta para encontrar uma ou outra coisa para se proteger. Característica muito parecida do deserto. Também essa semana, falando com uma pessoa, e a pessoa me relatava que ela já faz um mês que está dentro de casa e não tem relacionamento com outras pessoas, sofrendo pelo isolamento. O deserto tem essa característica de sofrimento pelo isolamento. Também o deserto é cheio de perigos, cheio de momentos assustadores que as pessoas que estão no deserto enfrentam. É isso que Israel iria enfrentar no deserto que eles iriam passar. É interessante, irmãos, que no deserto, apesar desse sofrimento todo, é também um local onde Deus usa para mudar as nossas vidas. Nós vemos que na Bíblia tem vários exemplos de pessoas que foram para o deserto, que Deus levou, permitiu com que elas estivessem no deserto, e lá no deserto Deus trabalhou na vida delas. Por exemplo, Moisés. Moisés ele foi para o deserto e foi transformado. Lá ele ouviu Deus, sentiu a presença de Deus. O povo de Israel, quando saiu do Egito, para entrar na Terra Prometida, precisou passar pelo deserto. E lá no deserto eles foram transformados, foram mudados. Também a gente lembra de Elias. Ele vai para o deserto num momento de luta, de angústia no coração dele, e lá no deserto Elias vai ser transformado pelo Senhor. O próprio Jesus, antes de iniciar o ministério dele, ele vai para o deserto. E no deserto ele enfrenta a luta contra o inimigo. Então o deserto são momentos que Deus permite que nós passemos, mas para a gente sair transformado, sair mudado, para a gente sair aprovado, para sair mais forte. É isso que eu penso a respeito dessa pandemia. Um deserto que veio sobre a humanidade e sobre nós que somos o povo de Deus, mas para nos fazer mais fortes, para nos fazer transformados quando terminar essa pandemia. Meus irmãos, o deserto, apesar de ser um momento de sofrimento, Deus permite que a gente passe por ele. Porém, não era projeto de Deus passarmos pelo deserto. Na verdade, Deus planejou para a gente um jardim. Lembre-se da criação. Quando Deus cria o ser humano, Deus coloca o ser humano no jardim. O jardim era o local onde havia a beleza da natureza, onde havia o alimento farto. No jardim que Deus coloca o ser humano, não havia sofrimento. Não era projeto de Deus faltar a comida, faltar a água para nós. Não era projeto de Deus passarmos por doença, por sofrimento, por isolamento. Tanto é que o Senhor vê que o homem precisa de uma companheira, coloca uma companheira na vida dele. Deus orienta o homem a ser fecundo, a multiplicar-se. Ou seja, Deus planejou uma vida feliz, alegre e contente no jardim. Deus não pensou em deserto para as nossas vidas. Mas, irmãos, o deserto é fruto do pecado que veio sobre a humanidade. Quando nós pecamos, então nós tivemos que sair do jardim. E começou a história dos desertos na vida da humanidade. A humanidade enfrentou muitas e muitas lutas porque cometeu pecado. Deus, portanto, permite que os desertos venham na nossa vida justamente para a gente se lembrar que a gente precisa dele e que a gente precisa fugir do pecado, da infidelidade, da rebeldia com a vontade de Deus. Mas, irmãos, no meio do deserto,
Deus nos fortalece e nos sustenta a cada momento. Esse vírus que nós estamos enfrentando, ele é fruto do pecado. Essa pandemia que nós estamos passando é fruto do pecado. O Senhor não planejou isso para a gente. Porém, o Senhor permite que a gente enfrente isso, como já disse, para nos lembrarmos da nossa dependência de Deus, da nossa necessidade de viver na vontade de Deus, no querer de Deus. Mas, irmãos, eu queria lembrar de duas expressões que esse texto aqui fala. A primeira expressão é: o deserto se alegrará. Quando eu ouvi essa expressão, ou melhor, li essa expressão, meu coração se alegrou e minha mente se pôs a pensar. Logo depois, no mesmo texto, fala assim: o deserto cantará de alegria. E eu fiquei pensando sobre isso. Deserto, o lugar, o símbolo de sofrimento, de angústia, vai se alegrar, e o deserto vai haver cânticos de alegria. Então meu coração se dispôs a meditar, a pensar diante do Senhor, e eu percebi que o deserto só é alegre porque Deus se faz presente no deserto. O texto aqui diz que Deus vai tornar o deserto belo. Vejam que interessante. Moisés vai para o deserto, mas quando chega no deserto, ele encontra a sarça ardente, que simbolizava a presença de Deus. Quando o povo de Israel sai em direção à terra prometida, o povo vai para o deserto, e lá no deserto aparece a coluna de fogo e a nuvem de fumaça. O próprio maná que caía todos os dias para alimentar o povo era a presença de Deus no deserto. Elias, quando foi para o deserto, momento de angústia dele, ele se encontra numa caverna e de repente Deus aparece e fala com Elias, confortando ele e abençoando ele. Por fim, Jesus, ele foi levado pelo Espírito Santo de Deus, e com o Espírito Santo de Deus dentro dele, lá para o deserto, porque ele havia sido batizado e o Espírito entrou em Jesus. E lá no deserto, na luta de Jesus, em um momento aparecem os anjos para servir Jesus. Portanto, irmãos, o deserto se alegrará, o deserto cantará, porque Deus vai conosco no deserto. E no deserto, Deus faz grandes e maravilhosas coisas na nossa vida. Eu penso que nessa pandemia, por mais difícil que seja o que a gente está passando, eu penso que a presença de Deus é que nos sustenta, é que nos faz ter alegria em meio ao sofrimento. Então eu fui estudar o texto para ver como é essa questão de o deserto se alegrará e Deus no deserto. Então eu percebi que Deus está dizendo pelo profeta Isaías que estaria com o povo de Israel no deserto, no meio do sofrimento. E é interessante que conforme a gente vai meditando e a palavra de Deus vai se tornando vida dentro de nós, eu percebi que tem até uma referência à Trindade Santa. O versículo 2, por exemplo, eu percebo uma referência ao Pai, a presença do Pai no deserto. E olha que interessante que diz o texto. O deserto se alegrará e crescerão flores nas terras secas. Cheios de flores o deserto cantará de alegria. Deus tornará tão belo como os montes do Líbano e tão fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron. E todos verão a glória do Senhor, verão a grandeza do nosso Deus. O texto aqui diz que Deus vai no deserto de Israel e vai colocar flores, belas flores. E nessas flores o deserto se alegrará por causa da beleza que o Senhor colocará no deserto. Irmãos, no versículo 2 diz que Deus tornará o deserto belo como os montes do Líbano. Os montes do Líbano, na minha pesquisa, são locais belos, cheios de natureza bela, cheia de vida, cheia de animais. Também diz aqui que vai tornar o deserto fértil como o Monte Carmelo e o Vale de Saron.
São dois locais onde era muito usado para plantação, para produzir o alimento do povo de Israel. Então o Senhor aqui está dizendo que eu vou no deserto com vocês. E lá no deserto eu vou fazer ele ficar belo, fértil. E ele diz assim, todos vão ver a glória do Senhor no deserto. É uma revelação do Deus Pai que cria, que cuida, que sustenta, que ampara o seu povo no meio do deserto. Esse mesmo Deus está no nosso meio, no meio do nosso deserto, nos sustentando e nos guardando. Mas, irmãos, no versículo 7, faz agora uma referência, eu creio que ao Espírito Santo. Versículo 7 diz assim, a areia quente do deserto virará um lago, e haverá muitas fontes nas terras secas. Os lugares onde agora vivem os animais do deserto virarão brejos onde crescerão taboas e juncos. Irmãos, aqui fala que a terra quente do deserto vai agora abrigar um lago. E na terra seca do deserto vai ter fontes de água. Aqui me fez pensar no Espírito Santo que é a água da vida e que faz jorrar dentro de nós a fonte da sua água, que refresca, que refrigera. É isso que o Senhor está dizendo que vai fazer no deserto de Israel. Vai refrigerar as suas vidas. Também é interessante que diz o texto que onde havia animais do deserto, e em outra tradução diz animais perigosos, agora virarão brejos, e nesses brejos vão nascer taboa e junco. Taboa e junco era usado pelo povo de Israel para fazer moradias, para fazer casas para eles morarem. O que mostra que eles agora vão poder ter condição de construir locais para se proteger dos perigos dos animais ferozes, mostrando também a ideia da proteção, do cuidado do Espírito Santo de Deus. Portanto, eu vejo aqui uma revelação de que o Espírito Santo de Deus estará conosco nessa pandemia, nesse deserto que estamos passando, nos consolando, nos protegendo, dando refrigério com a sua presença e com a sua graça para a gente suportar esse momento difícil que nós passamos. Deus está junto de nós através do Espírito Santo no deserto. Meus irmãos, agora eu vou compartilhar com vocês o versículo 8 ao 10, que fala sobre a revelação de Jesus Cristo. O versículo 8 diz assim, haverá ali uma estrada, que será chamada Caminho da Salvação. Nela não caminharão os impuros, pois ela pertence somente ao povo de Deus. Até os tolos andarão nela e não se perderão. Nesse caminho não haverá leões, animais selvagens não passarão por ele. Ali andarão somente os salvos. Meus irmãos, uma característica do deserto é que ele não tem estradas. E por isso as pessoas se perdem. Elas não conseguem encontrar o caminho de volta para o seu lar por conta do não ter a estrada. Mas aqui o Senhor diz que vai colocar uma estrada no meio do deserto. Essa estrada, ela vai ser chamada Caminho da Santidade. E nessa estrada não pode passar pessoas impuras, apenas os que foram purificados para caminhar nessa estrada. Também, até as pessoas loucas, tolas, elas conseguirão andar nessa estrada e não se perder. E essa estrada, ela é somente para o povo de Deus. E no versículo 9 diz que esse caminho é um caminho que leva à salvação. Por isso me traz à mente de Jesus Cristo. Jesus disse uma vez que Ele é o único caminho, a verdade e a vida, que ninguém vai a Deus senão por Ele. Por isso o Senhor está dizendo que vai colocar no nosso deserto a presença do nosso Senhor Jesus Cristo. E Jesus Cristo, Ele de forma tão maravilhosa nos deu o caminho. Através da cruz do Calvário, o nosso Senhor Jesus Cristo permitiu com que a gente encontrasse o caminho no meio do deserto. Nós vivemos no deserto, no sofrimento, nas lutas,
Porém, Jesus Cristo, quando morre na cruz do Calvário, quando se entrega por amor de nós, Jesus Cristo permite que nós encontremos o caminho no deserto de volta para a casa do Pai. É interessante, irmãos, que no versículo número 10 diz assim: aqueles a quem o Senhor salvar voltarão para casa, voltarão cantando para Jerusalém, e ali viverão felizes para sempre. A alegria e a felicidade os acompanharão e não haverá mais tristeza e nem choro. Aqui o versículo 10 diz que aqueles que encontram o caminho, eles conseguirão sair do deserto e encontrarem o retorno para sua casa, a casa do Pai. E aqui diz que nessa casa haverá felicidade e alegria para sempre. Não haverá mais choro nem tristeza, apenas alegria. Jesus Cristo, no meio dessa pandemia, no meio desse deserto que nós estamos passando, Ele é o único que pode nos guiar em direção a uma vida alegre, feliz, mesmo no meio do sofrimento. Meus irmãos, é interessante que o versículo, o texto, melhor dizendo, ele aponta para o Senhor, Deus como Pai, aponta para o Espírito Santo e aponta para Jesus Cristo, dizendo que a Trindade Santa estará conosco no meio do deserto, no meio do sofrimento. Agora, no versículo 3 e 4, mostra o que nós fazemos enquanto enfrentamos o deserto junto com o nosso Senhor, junto com o nosso Deus. No versículo 3 diz assim: fortaleçam as mãos cansadas, ou seja, continuem firmes, fortes, fazendo o que o Senhor deseja para a vida de vocês. Não desistam. Também diz assim: deem firmeza aos joelhos fracos. Significa que nós devemos continuar orando, firmes na presença do Senhor, para que a gente possa, no nome de Jesus, passar por esse deserto na presença dele. Por isso, estar de joelho significa estar em oração constante. É o que eu tenho sempre dito para vocês: continue orando e orando e orando, lendo as Escrituras, estando na presença do Senhor, para que você sempre se lembre que o Senhor está com você no deserto. Também no versículo 4, o profeta diz assim: digam aos desanimados. Irmãos, muitas pessoas já devem estar se desanimando, vendo essa situação, cada dia vai se prolongando, não tem a ideia de quando vai terminar tudo isso. Mas, meus irmãos, aqui o profeta diz assim: vão animar os desanimados. E ele dá o que as pessoas deveriam falar para os que estão desanimados. Eu quero falar para você que está desanimado. Se você está sentindo medo, insegurança, está sofrendo nesse momento, escutem essas palavras que Isaías manda o povo anunciar. Não tenham medo, animem-se, pois o nosso Deus está aqui. Ele vem para nos salvar. Ele vem para castigar os nossos inimigos. O versículo 4. Então, irmãos, eu queria que você se animasse lembrando que Deus está aqui, que Ele veio para nos salvar, que o inimigo, e esse vírus que nos afronta, ele vai ser exterminado, vai passar e nós vamos vencer. Mas não porque nós somos fortes, mas porque nós mantemos firmes as nossas mãos e os nossos joelhos na presença de Jesus. Porque nós reconhecemos que Jesus está conosco, que Deus está conosco no meio do deserto. Por fim, irmãos, no versículos 5 e 6, Isaías diz que maravilhas do Senhor acontecerão enquanto nós estamos no deserto com o nosso Senhor. Diz aqui que então os cegos verão, os surdos ouvirão, os aleijados pularão e dançarão, e os mudos cantarão de alegria, pois fontes brotarão no deserto e rios correrão pelas terras secas. Meus irmãos, o Senhor Jesus nos garante que fará maravilhas durante o deserto. Durante os momentos de luta, durante os momentos de dificuldade, muitas pessoas que estavam cegas espiritualmente vão enxergar a luz do Senhor.
Muitas pessoas que não ouviam a mensagem de Jesus vai se entregar. Por isso, cada um de nós precisamos anunciar, ligar para as pessoas, tentar de alguma forma passar a palavra de ânimos para as pessoas. E a maior palavra é que Deus não nos abandona no deserto. A maior palavra é: o deserto se alegrará. Essa é a mensagem que nós devemos, como cristãos, passar para as pessoas. Portanto, irmãos, eu quero encerrar com algumas aplicações. A primeira é: a pandemia Deus permitiu, mas ela é fruto do pecado que a humanidade cometeu. Não se esqueçam disso. Deus permite, porém, ela é fruto do nosso pecado. Segundo, deixe o deserto mudar sua vida. Pensa como você andava com Deus antes dessa pandemia e como você quer andar com Deus durante essa pandemia e após essa pandemia. Deixa que Deus te transforme no meio do deserto para que você amadureça, cresça e comece a valorizar coisas que você não valorizava. Terceiro ponto, lembre-se que Deus está com você na pandemia. Ele anda com você, Ele te vê no deserto. Ele faz o deserto ficar mais belo. Ele faz com que o deserto possa ficar mais cheio da presença dEle e até alegria Ele permite vivermos no deserto. Quarto, aproveite o caminho, a estrada que o Senhor colocou no deserto, que é Jesus Cristo. Irmão, se apegue a Jesus, leia os textos de Jesus, ore para Jesus, esteja chegando mais perto de Jesus. Lembre-se de como Jesus viveu os seus sofrimentos aqui na terra e enfrente os sofrimentos também, olhando para o nosso Senhor Jesus Cristo. E por fim, irmãos, fiquem com as mãos firmes, fiquem com os seus joelhos firmes, anuncie para as pessoas continuarem firmes e assim, no final de tudo, nós encontraremos o caminho de volta para as nossas casas. Nós encontraremos o caminho da solução dessa pandemia. O deserto vai passar, a alegria vai tomar conta dos nossos corações e nós iniciaremos um novo momento, uma nova etapa, mais maduros, mais firmes, mais prontos para servir o nome do nosso Senhor. Que Deus te abençoe, te fortaleça e te sustente, em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu vou orar nesse momento, depois ministrarei a bênção sobre vocês. Senhor, que no nome de Jesus o Senhor possa derramar a Tua graça, o Teu amor sobre a vida do Teu povo. Nós te agradecemos, porque no meio do deserto o Senhor vem estar conosco. No meio do sofrimento o Senhor se apresenta como aquele que faz tudo ficar mais belo, como aquele que nos dá o refrigério, como aquele que mostra o caminho que devemos seguir. E o caminho é Jesus. Permita, Senhor Deus, que nesta semana o nosso coração se encha de alegria e nossas mãos possam ser mais fortes, nossos joelhos mais firmes e que o ânimo tome conta do nosso coração e a gente possa anunciar a todas as pessoas que Deus está aqui conosco no meio da luta, Pai. Nós te louvamos pelo conforto e pelo consolo dos nossos corações que o Senhor nos dá nesta manhã, através desse texto bíblico tão precioso e tão maravilhoso. E é no nome de Jesus que eu oro e que eu agradeço. Amém. Recebam a bênção, irmãos, e que a graça, o amor, a bondade do nosso grande e maravilhoso Deus, que a presença, a direção, o caminho, que é Jesus Cristo, esteja com a vida de vocês. Que a proteção, o refrigério, a orientação, o poder do Espírito Santo de Deus estejam com todos vocês, meus irmãos e minhas irmãs, e permaneça sobre todo o povo de Deus espalhado por toda a terra, hoje e para todos sempre. Amém. Que Deus te abençoe, te guarde, te dê um bom domingo, uma boa semana, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém.